lacrinhos! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Lusca Soares, eu sou professora de Ciências e sejam muito bem-vindos a mais uma aula remota da nossa disciplina. Gente, hoje nós vamos falar sobre o sistema locomotor, certo? E quando nós falamos de sistema locomotor, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o quê? É a questão da locomoção, é a questão do locomover, é a questão do movimento, do deslocamento. Mas vocês sabem o que é necessário para que a gente consiga se locomover, para que a gente consiga se movimentar, para que a gente consiga se deslocar? Não? Então, vem comigo. Vamos juntos descobrir. Gente, para que a gente consiga se locomover, para que a gente consiga se movimentar, vão atuar no nosso corpo dois sistemas. O primeiro é o sistema ósseo, que é também chamado de sistema esquelético. E o segundo sistema é o sistema muscular. Esses dois sistemas eles vão atuar em conjunto e vão ser comandados por um terceiro sistema, que é o sistema nervoso, certo? O sistema nervoso ele recebe o estímulo do sistema ósseo e do sistema muscular e em seguida ele envia a resposta para que as ações sejam executadas por esses dois sistemas. Tá certo? Então vamos nessa. Dando continuidade, vamos falar um pouquinho sobre as cartilagens. Você sabe o que são cartilagens? Vamos voltar um pouquinho lá no tempo de quando você era bebê. Quando você era bebê, gente, não havia praticamente ossos no nosso corpo, certo? O corpo ele é formado apenas por cartilagem. E essas cartilagens, elas são mais maleáveis do que o nosso tecido ósseo. É tanto que se eu perguntar a vocês, quem tem mais ossos? Uma pessoa adulta ou um recém-nascido? Aí você pensa e diz, um adulto, né, Alusca? Pasmem. Não. Quem tem mais ossos, óbvio, é um recém-nascido. Por quê? Porque o recém-nascido ele tem muita cartilagem e aos poucos essas cartilagens elas vão se fundindo, se unindo umas às outras, formando o quê? Os ossos, certo? Aí, ao passar do tempo, conforme nós vamos crescendo, essas cartilagens elas vão se transformando em osso, certo? Mas, porém, não é 100% das cartilagens que vão se transformar em osso. Uma parte dessa cartilagem, ela fica lá guardadinha, que mais tarde ela vai ajudar a unir um osso no outro, formando a ligação entre os ossos, certo? Então, quando nós somos recém-nascidos, nós temos muitas cartilagens. Essas cartilagens, à medida que nós vamos crescendo, elas vão formando, o nosso sistema esquelético, o nosso sistema ósseo, como nós estamos vendo aqui, certo? Aí, com um grande espírito de equipe, os nossos ossos, eles vão trabalhar em conjunto e para os nossos ossos desempenharem as funções de movimento e locomoção, eles vão contar com a ajuda, das nossas amigas cartilagens que nos acompanham desde que nós somos bebês. Tá certo? Então, vamos mais à frente um pouquinho. Gente, o esqueleto humano, né? Qual é a função do esqueleto? Por que é que nós temos toda essa estrutura esquelética? Primeiro, gente, a primeira função do esqueleto, ela vai proteger os nossos órgãos internos, né? O interior do nosso corpo, ele é formado por vários órgãos. E esses órgãos, caso não existissem os esqueletos, eles estariam muito mais vulneráveis a pancadas, a choques. Então, para proteger esses órgãos, nós temos o sistema esquelético, ok? O sistema esquelético também vai fornecer pontos de apoio para a fixação dos nossos músculos. O nosso sistema locomotor é formado por ossos e músculos. Se nós não tivéssemos ossos, tivéssemos apenas os músculos, nós não passaremos de uma geleca, né? Uma geleia, aquela estrutura molenga. Mas isso não acontece porque para apoiar os nossos músculos, nós temos os nossos ossos, certo?
E o nosso esqueleto lindo, como tá aqui, ó, se movimentando bem bonitinho para vocês, ele vai ser formado por 206 ossos na pessoa que já é adulta e tem todos os ossos formados, certo? Tá ok? Estão compreendendo até aí? Gente, o esqueleto humano tem aqui, ó, a estrutura bem bonita do esqueleto para vocês, ó, com todos os ossos que compõem o nosso corpo. Gente, os nossos ossos, apesar de eles apresentarem, de serem um órgão, né? Porque o osso, você sabe, né? O osso é um órgão. O osso é um órgão e esse osso, ele vai formar o que nós chamamos de tecido ósseo, certo? E apesar de muito resistentes os nossos ossos, eles podem quebrar. Algum de vocês aí já quebrou algum osso uma vez? Se você já quebrou, sabe que o osso pode quebrar, né? E os tecidos que formam os ossos, né? Que é o tecido ósseo. O osso é um órgão, um conjunto de órgãos formam o tecido. E o tecido, um conjunto de células formam tecidos, aliás. Os tecidos, eles podem, o tecido ósseo, ele pode se regenerar, gente. Ou seja, se eu perder um pedacinho de osso, esse meu osso, daqui a um tempo, ele pode surgir novamente. Ele pode ser regenerado. Tá certo? Vamos falar aqui, ó, sobre cabeça e tronco. Você já viu uma caveira? Já reparou que no lugar do nariz existe um buraco? Vocês já repararam? Aqui, ó, a caveirinha. E você repara que no lugar do nariz existe um buraco. Por quê? Por que acontece isso? É que a caveira é só osso e boa parte do nariz é cartilagem. Você tá aí agora assistindo o vídeo, pega aí na pontinha do seu nariz. Percebe, ó, que a ponta do nosso nariz ela é mais flexível, ela é mais molinha. Essa estrutura molinha que forma a ponta do nosso nariz, nós chamamos de cartilagem, certo? Por isso que a caveira ela quase não tem nariz, porque boa parte do nosso nariz é formada de cartilagem, certo? O crânio, gente, ele é formado por um conjunto de ossos que juntamente que vão se unir. Esses ossos eles vão se unir para proteger o cérebro. Então, quando a gente olha o nosso crânio, nós pensamos que ali nós temos um único osso. Nós temos um osso só, mas na verdade nós temos um conjunto de ossos. Os ossos que formam o nosso crânio são um tipo de osso chamado de osso plano, osso laminar ou osso achatado. E eles vão se unir para formar o crânio. E a função do crânio, gente, é proteger o cérebro, certo? Aqui tem uma curiosidade para vocês, ó. O traumatismo craniano, ele ocorre quando acontece uma pancada muito forte e a quebra de alguma parte dessa proteção. Acontece o traumatismo quando você quebra alguma parte, fere alguma parte do crânio, né? Já que é esse crânio que protege o nosso cérebro, certo? E existem duas aberturas para encaixar os olhos, chamados de órbitas, que são as órbitas oculares, e também aberturas para o ouvido e o nariz, ok? O cérebro, ele está protegido pelos nossos ossos da cabeça. Então, aqui, gente, eu tenho um crânio, ó, tá vendo? Esse crânio, ele é formado por vários ossos. A gente percebe que não é um osso só, como muitas pessoas imaginam. A gente vê aqui essas rachaduras, essas fissuras, e cada fissurazinha dessa é um tipo de osso. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o osso frontal, eu tenho o parietal, occipital, temporal, os ossos que compõem a mandíbula. E esses ossos que estão no nosso cérebro, aliás, esses ossos que estão no nosso crânio, protegendo o nosso cérebro, é um tipo de osso que eu vou chamar de osso laminar. Por que laminar, Lúcia? Porque eles são bem fininhos, formando várias lâminas. Também são chamados de ossos planos ou também de ossos
achatados, tá certo? O osso que compõe aí, ó, o nosso crânio, ok? Vamos ter também como parte desse sistema esquelético, gente, o nosso eixo de sustentação, o eixo que nos mantém de pé, porque como eu disse, se a gente não tivesse a coluna vertebral, se nós não tivéssemos o sistema esquelético, a gente ia ser uma grande geleia, né? Só de músculo. A nossa coluna vertebral, gente, é essa aqui, ó, certo? É o nosso eixo de sustentação. Ela é formada por cerca de 33 ou 34 vértebras. Aqui eu tenho, ó, esse osso pequenininho que eu chamado de vértebra. Cada pedacinho desse aqui, ó, é formado por essas vértebras. Ao total, nós vamos ter cerca de 33 ou 34 vértebras fazendo a composição da nossa coluna vertebral. Tá certo? Aqui, ó, eu tenho a minha vértebra, certo? E aqui eu tenho um disco vertebral. Isso aqui é uma estrutura chamada de disco. Cada disco vai unir uma vértebra a outra. E aqui, separando os meus dois discos intervertebrais, eu tenho uma estrutura formada de cartilagem, certo? E nós também vamos ter, fazendo parte da composição do nosso sistema ósseo, do nosso sistema esquelético, as costelas. Aqui, ó, gente, as nossas costelas, certo? Nós temos 12 pares de costelas, certo? Que são um grupo especial de ossos. Eles vão ajudar, essas costelas ajudam o quê, gente? Qual a função das costelas? As costelas, elas têm a função de proteger o coração e os pulmões. Uma época dessas, estava muito na moda, né? As pessoas fazerem a retirada de costelas para deixarem a cintura fina. Porém, não é aconselhado que você faça esse tipo de procedimento de retirar a costela para afinar a cintura. Por quê? Porque as costelas, elas estão onde elas estão, gente, para proteger o nosso coração e os nossos pulmões. Se você sofre uma queda, você sofre uma pancada, você sofre um acidente, Deus o livre, e você não tem a costela para proteger esses órgãos, para você pode ser fatal. Você pode morrer porque você não tem costela suficiente para proteger esses órgãos que são vitais para a nossa sobrevivência. Tá certo? Para proteger esses órgãos, elas formam algo que nós chamamos de caixa torácica, que é essa caixa que fica aqui na região do nosso abdômen, certo? Com a ajuda do osso externo e do osso do peito, certo? As costelas, elas são elásticas e se movimentam quando enchemos o pulmão de ar. Quando você estiver no 8º ano, que nós estivermos estudando o sistema respiratório, nós vamos ver que esse sistema realiza dois tipos de movimento. Um movimento de inspiração, que é a entrada de ar nos pulmões. Quando o ar entra nos pulmões, essa caixa torácica, ela sobe, certo? E as costelas, elas se levantam. E quando nós expiramos, o ar sai dos pulmões, essa caixa torácica, ela baixa e as costelas, elas relaxam. Tá certo? Então, nosso sistema esquelético, ele vai ter coluna vertebral, ossos do crânio, as costelas, certo? Aqui, gente, vamos falar bem rápido sobre os tipos de costela. Nós temos as costelas, elas são classificadas em 3 tipos. As costelas que são verdadeiras, as costelas que nós dizemos que são falsas, e as costelas flutuantes, certo? Juntando as costelas verdadeiras, falsas e flutuantes, nós vamos ter um total de 24 costelas que vão estar organizadas no nosso corpo em 12 pares, tá certo? Agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre elas, sobre as articulações ou juntas. Você sabe o que são juntas ou articulações? Eita, eu acordei hoje com a dor na junta.
Ah, eu tô com uma dor nas articulações. Gente, as articulações que nós chamamos popularmente de juntas são um local onde dois ou mais ossos vão se unir, ó. É o encontro de dois ossos, certo? Essas articulações, gente, elas podem ser fixas ou elas podem ser móveis, certo? Então, quando eu tenho dois ossos encontrando um com o outro, eu digo que ali eu tenho uma articulação, tá certo? Aí, ó, exemplo de articulações fixas. As articulações fixas são, por exemplo, as articulações do crânio, né? O crânio, como nós falamos anteriormente, eles são formados por um tipo de osso que é chamado de osso laminar, osso achatado ou osso plano. Esses ossos eles se unem para formar o crânio, que vai proteger o nosso cérebro. No entanto, ele não consegue se movimentar. Por quê? Porque é uma articulação fixa. Em contrapartida, nós temos articulações que elas são articulações móveis. Exemplo de articulação móvel, a nossa mandíbula, né? A mandíbula, ela é um tipo de articulação móvel. Aqui nós temos um encontro de um osso com o outro, né? Que é o que caracteriza as articulações, e nós conseguimos movimentar. Temos, ó, no fêmur, que é um tipo de osso longo. Lembrando que os ossos longos são aqueles ossos que eles têm um comprimento maior do que a largura. Nós conseguimos movimentar o nosso osso do fêmur, né? Eu encontro aqui um osso encontrando com o outro, formando uma articulação, e eu consigo movimentar, certo?